Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho melhor sobre repertório sociocultural na redação. Se você tem interesse nesse assunto e em tudo que diz respeito a esse universo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Também deixe seu like logo aqui no comecinho do vídeo para mim e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bom pessoal, muitos de vocês têm dúvidas em relação ao repertório sociocultural. Ju, o que é isso? Como que eu coloco no meu texto? Como que eu vou garantir que eu vou me lembrar de um repertório na hora da prova? O que eu faço para poder usar as séries, os filmes que eu conheço dentro da minha redação? Então, vamos lá, a gente vai tratar disso hoje. Primeiro, pessoal, é importante que vocês entendam que repertório sociocultural é todo aquele conhecimento de mundo de vocês. Então, é um filme, uma música, uma série, um documentário, uma reportagem que vocês assistiram, um dado estatístico, um repertório histórico, um dado de alguma área do conhecimento. Tudo isso é repertório. Então, você não necessariamente precisa levar para a sua redação do Enem uma citação de um filósofo. Você não necessariamente precisa levar a respeito de algum acontecimento histórico. Se você souber de algum que tenha diálogo com o tema da redação, excelente. Mas se você não souber, você não precisa forçar esse uso com frases prontas. Então a gente tem muitas coisas na internet que são um tanto estranhas, né, para dizer o mínimo. Como, toma esse e-book aqui com 800 frases de filósofos para você usar na sua redação. Por quê? A minha única pergunta é essa, por quê? Você tem repertórios infinitos aí na sua cabeça. Você não precisa de 800 frases de filósofo para usar no seu texto. Quando você vai ler essas frases, elas estão descontextualizadas, muitas vezes com a autoria incorreta. Elas são frases muitas vezes bobas, frases muito bobas, que para você conseguir articular na sua argumentação vai te dar um trabalhão para você tirar leite de pedra. Então, o importante não é viver, mas viver bem. Cara, que argumento que você está fundamentando com isso? Mas essa é uma frase lá que estava no e-book, uma frase do Platão. Ok, beleza. Agora, como que essa frase te ajuda a consolidar um argumento? Imagina você numa discussão ali com alguém a respeito de saúde, não é importante você fazer atividade física, e aí ao invés de você explicar que é importante porque você viu num documentário o que acontece com pessoas sedentárias, porque você viu uma estatística a respeito de infarto em pessoas sedentárias, ou porque você viu um filme a respeito de como melhorou a vida de alguém que começou a praticar atividade física, ou porque você viu uma entrevista de uma psicóloga falando sobre a importância da prática de atividade física. Você ignora tudo isso e fala, não cara, você tem que fazer, porque o importante não é viver, mas viver bem. Sério? Mesmo? De verdade? Não dá. Você precisa pensar naquilo que está construindo o seu argumento como se você estivesse argumentando com alguém da sua família. Então, pense no que te convenceria. O que te convenceria? Eu chegar para você e falar, você tem que fazer atividade física, porque o importante não é viver, mas é viver bem. Ou te convenceria eu sentar e te mostrar o índice de pessoas que infartam porque não fazem atividade física. O que tem mais peso? O que tem valor? O que está consolidando o meu argumento da melhor forma? Então não caiam nessa besteira de achar que as frases dos filósofos, elas vão te salvar de alguma coisa. Ou elas vão construir um argumento maravilhoso para vocês, porque não vão. Então, além de muitas vezes serem frases muito bobas no sentido de construção argumentativa, elas são frases descontextualizadas. O Platão não falou isso à toa, nem do nada. Ele não estava lá assim e de repente ele disse: o importante não é viver, mas viver bem. Isso nunca aconteceu. Então, você não tem contexto, você não tem informação sobre o que ele estava pensando quando diz aquela frase, você não tem certeza da autoria. Tem um e-book que está falando que é do Platão, outro está falando que é do Kant, outro está falando que é do Robespierre. Quem foi que falou isso? Não sei. Bom, então, além de todos esses problemas, a gente tem uma questão bem tensa, que é a sua memória. Como é que você vai se lembrar de uma frase que não produz sentido dentro de você? Uma frase que você escuta por aqui e sai por aqui, porque você nem entende por que ela foi falada, aquilo não produz sentido na sua vida.
A gente guarda as coisas, a gente tem memória totalmente relacionada a sentimento. Então, quando aquilo te produz interesse, quando aquilo desperta sua atenção, quando aquilo te produz raiva, quando aquilo te produz rancor, aí você se lembra. Mas se aquilo não produziu nada em você, dificilmente você vai se lembrar. E na hora da prova, você não tem um lugar para consultar. Então você vai precisar contar com a sua memória. Só que, para isso, você já tem muitos repertórios. É que eles não estão organizados. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre essa organização. Eu vou até deixar linkado aqui para vocês e também na legenda. Porém, eu reorganizei a forma de organizar os repertórios de uma forma que fique mais fácil. Então eu facilitei a vida para vocês ainda mais, tá? E a gente vai entender isso melhor. Então, para que você organize tudo isso de conhecimento que você tem, que são as suas músicas, as suas séries, os seus filmes, os documentários que você assistiu, as reportagens que você viu, a gente vai ver como fazer isso na prática. Olha lá, vou colocar para vocês aqui quais são os 10 eixos nos quais eu divido os temas de redação do Enem. Ah, mas só pode ser 10, eu não posso dividir em 15? Pode. Pode dividir em 8? Pode. Eu dividi em 10, porque eu analisei todos os temas que caíram no Enem desde 1999 e consegui organizá-los em 10 itens, em 10 eixos. Então eu não consigo pegar um tema de redação do Enem e não encaixar em um desses eixos. Por isso eu sei que está bem completo e sugiro que vocês utilizem dessa forma. Então esses 10 eixos são cultura, educação, desigualdade, economia. Depois nós temos habitação, meio ambiente, mobilidade urbana e saúde. E por fim, segurança pública e tecnologia. E agora eu coloquei aí para vocês, pessoal, um tema para cada um, para vocês entenderem como que isso pode ser cobrado. Esses são temas que já apareceram nas redações do Enem, já foram temas do Enem. Só para vocês perceberem como organizar isso. Então, lá em cultura, em 2019 mesmo, a gente teve democratização do acesso ao cinema, o direito à cultura. Bom, educação, o poder de transformação da leitura, foi tema da redação do Enem de 2006. Depois, desigualdade, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, tema recente também de 2016. Economia, publicidade infantil em questão no Brasil, tema de 2014. Bom, publicidade tem toda a relação com a economia, a gente faz publicidade daquilo que quer ser vendido. Então, habitação, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, tema de 2012. Meio ambiente, como preservar a floresta amazônica, foi tema de 2008. Mobilidade urbana, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, tema de 2013. E saúde, ajuda humanitária, um tema do Enem PPL de 2010. Depois a gente tem segurança pública, violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo, tema de 2003. Tecnologia, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tema de 2018. Então, todos os temas que vocês procurarem como temas possíveis para a redação do Enem, eles podem ser encaixados em um desses 10 itens. Ju, eu posso encaixar em mais de um item? Posso. Vai depender dos textos motivadores, são eles que vão me guiar para saber se está encaixando em A ou B. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, quando a gente fala, por exemplo, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, eu posso estar falando de mobilidade urbana. Por quê? Bom, se o transporte público para de funcionar 8 da noite, como que eu vou convencer as pessoas de que elas precisam sair de casa sem dirigir, já que elas vão beber, se elas não têm como retornar? É importante lembrar que em 2013 aqui a gente não tinha Uber, então não era tão simples assim chamar um carro por aplicativo. Como que se impactou na mobilidade urbana? Bom, eu posso também pensar na lei seca a partir da questão da saúde. Os acidentes graves de carro por pessoas que consumiram álcool antes de dirigir diminuíram muito. Então eu tive impacto na área da saúde. Eu posso pensar esse impacto em termos de cultura. Para os brasileiros, ainda que proibido, beber e dirigir era um hábito. Era algo normal que a gente via em quase todas as famílias. Então, como que uma lei, ela tem aí o poder, ou a intenção de modificar uma cultura
cultura em prol de um bem comum para a nossa população. Bom, então vocês estão percebendo que a abordagem do tema ela vai ser muito guiada pelos textos motivadores. Então vocês vão ter que ler esse texto integralmente para saber em qual viés aqui ele se encaixa melhor. Mas o que importa? Importa que vocês organizem o repertório de vocês dentro desses mesmos eixos. Por quê? Quando você dividir o seu caderno, e aí é importante que você tenha um caderno, pode colocar uma página para cada eixo, você vai gastar 10 folhas aí. Quando você identificar o tema da sua redação, nossa, esse tema é sobre saúde, você já vai lá no seu caderninho, vai na área de saúde e lê o que você tem como repertório para aquela área. Você vai fazer isso nas suas primeiras produções. Depois você vai perceber que você nem vai precisar ficar consultando, porque como são repertórios seus, que produzem alguma coisa em você, aquilo está na sua memória. Então você assistiu Grey's Anatomy, eu não preciso te lembrar de que você assistiu, você sabe que você assistiu. Você se emocionou, você ficou com raiva em alguns momentos, você ficou feliz em outros momentos. Então você se lembra de ter assistido, diferente da frase do filósofo que estava lá no meio de 800 outras frases. Então, você vai perceber que essa é uma forma de organizar o que você já conhece. E, claro, te estimular a ir preenchendo com novos conhecimentos. Então, olha só como deve ser esse caderninho de vocês aí para que o uso do repertório ele seja eficiente. Vamos lá. Vamos supor que esse aqui é o seu caderno, tá? Você pode deixar um espaço maior para cada um dos itens, claro, porque você vai preenchendo na medida em que você for lembrando. Então, cultura. Nossa, o que eu já vi sobre cultura? O que eu conheço sobre cultura? Eu já vi uma exposição, eu já vi uma obra de arte, eu já vi um filme, já vi um documentário, já vi uma reportagem. Bom, sobre cultura tem uma música. Ótimo, então você vai preenchendo aqui com aquilo que você conhece. Eu deixei algumas sugestões já para vocês dentro de cada uma dessas áreas. Então, olha lá, dentro da área de cultura. O filme A Incrível História da Ilha das Rosas, que está disponível na Netflix. Basicamente, o que trata esse filme? De um engenheiro que construiu a própria ilha e depois declarou a independência dessa ilha, ou seja, ele criou um mundinho particular, onde ele queria ter as próprias regras, a própria forma de se viver e se existir lá dentro. Claro que isso não deu certo, e eu não vou contar porquê, vou deixar vocês assistirem ao filme, mas é uma forma ali de tentar construir uma cultura de um jeito muito diferente. Então, como que a gente está inserido em uma cultura que tem muitas regras, e o que acontece quando a gente tenta extrapolar essas regras? É bem interessante. Bom, sobre educação, tem a série Merli. Essa é uma série que está disponível na Netflix e que ela fala sobre educação, ela se passa em uma escola pública, ela vai permitir que vocês reflitam a educação sobre a ótica do professor, do aluno, da família e da filosofia. É uma série que está permeada o tempo todo pela filosofia. Cada episódio ganha o nome de um filósofo e não à toa. É porque a história que se passa naquele episódio, ela está ligada com a teoria daquele filósofo. Então é muito legal. Bom, desigualdade. Desigualdade, pessoal, pode ser de muitos tipos. Pode ser desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade de gênero. E aí tudo que vocês tiverem de repertório sobre desigualdade, vocês coloquem aí. Então eu tenho o Projeto Flórida. Projeto Flórida é um filme que está disponível na Amazon Prime e que vai tratar exatamente da desigualdade social, da pobreza, de uma mãe que precisa se prostituir, de como é a infância de crianças que precisam lidar com isso e que vai ter essa narrativa dessas dificuldades financeiras, dessas dificuldades sociais em paralelo a um universo mágico, que é o universo da Disney, que está logo ali do lado. Bom, sobre economia, a gente tem o documentário Vidas Entregues, está disponível no YouTube. Pessoal, esse documentário ele vai tratar sobre os entregadores de aplicativo, então Rappi, iFood, Uber Eats. A gente vai ver a realidade desses entregadores, a forma como eles impactam na economia, como que eles estão dentro dessa lógica do mercado e como que essa lógica ela é perversa. Então é bem bacana, bem curtinho, dá para vocês assistirem bem rápido. Sobre habitação. A habitação, a gente tem, por exemplo, o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. É um livro que vai trazer de cara crianças que não têm um lar,
crianças que então vivem num trapiche, crianças que não foram adotadas, que não estão no orfanato, que não estão amparadas, que vivem nas ruas. Então a gente já tem aí toda uma questão de habitação para ser pensada a partir desse livro. Algo importante que eu preciso dizer para vocês: nem sempre o seu repertório, ou quase nunca, ele vai estar ligado a um eixo só. Então, o Capitães da Areia do Jorge Amado, ele fala de habitação? Sim. Mas ele também fala de desigualdade? Sim. Tem passagens ali que tem relação com a saúde, a doenças epidêmicas? Sim. Tem relação com segurança pública? Como que a pobreza ela acaba levando esses meninos a pequenos delitos? Sim. Então a gente consegue, a partir de um livro, que seria um repertório, dialogar com vários eixos. Quando vocês reconhecerem esses eixos, vocês podem e devem preencher com o nome do livro em cada uma das áreas. Então, tem habitação, tem saúde, tem segurança pública, tá? Não deixem de colocar. Bom, o meio ambiente, a gente tem a série documental Nosso Planeta, que está disponível na Netflix, e é uma série que vai tratar como o planeta ele responde ou ele resiste às agressividades das ações humanas. Como que a natureza ela responde a essas ações, como ela é resiliente na tentativa de sobrevivência. Então é bem bacana para ter essa discussão. Para a mobilidade urbana, a gente tem um documentário chamado Elo Perdido, o Brasil que Pedala. É um documentário que vai mostrar para a gente como que os ciclistas, mesmo com uma grande desvalorização, porque a cidade não é pensada para os ciclistas, eles tentam sobreviver usando esse modal, usando este meio de transporte que é sustentável. Então, como que essas pessoas que são apaixonadas pela bicicleta, que entendem a importância desse meio de transporte, elas resistem em meio a cidades que crescem sem pensar nisso? Bom, para discutir a área da saúde, a gente tem uma série bem interessante da Globoplay chamada Sob Pressão, que vai trazer a realidade do atendimento dentro da rede pública de saúde, ou vai tentar replicar essa realidade, né? Mostrando tanto as dificuldades quanto a importância desse sistema único de saúde na vida das pessoas. Por fim, a gente tem aí segurança pública e a gente tem a série Brooklyn Nine-Nine, que é uma série que se passa em uma delegacia do Brooklyn, e a gente consegue ver muitas questões ali que fazem analogia com a realidade dos policiais e de quem se envolve com eles também, que dá para pensar algumas questões de segurança pública, entre muitas outras. E tem um vídeo aqui no canal só sobre Brooklyn Nine-Nine. Eu vou deixar para vocês aqui no balãozinho aqui em cima e também na legenda para vocês acessarem depois esse vídeo. E por fim, pessoal, a gente tem aqui tecnologia. E para tratar disso, a gente tem a série Black Mirror, que é uma série que está disponível na Netflix e que vai trazer exatamente uma relação entre nós, pessoas, e a tecnologia de uma forma um pouco exagerada. Então eles projetam como a tecnologia vai estar daqui a algum tempo e como que a gente vai se relacionar, como que essa tecnologia ela vai impactar nas nossas vidas. Bem bacana para a gente pensar sobre isso. Bom, então vocês perceberam aqui que eu coloquei repertórios que fazem sentido para mim. Foram séries, foram filmes, foram livros que eu li, que eu assisti, que eu gostei, que eu consigo falar sobre eles. Vocês vão preencher com aquilo que faz sentido para vocês. E aí, depois que vocês forem preenchendo, nossa, eu me lembrei dessa série, vai lá e coloca. Vocês vão assistindo, assisti um filme nesse fim de semana. Que crítica social que esse filme trouxe? Ou o que eu consigo enxergar dentro desse filme que pode ser retirado para levar para um desses eixos? Nesse não teve nada. Ok, tenta buscar isso em outros lugares. Dificilmente não vai ter nada, tá? Muito dificilmente não vai ter nenhuma discussão. Vale para desenho animado, vale para reality show. Nossa, no BBB teve um caso de xenofobia, teve um caso de racismo. Tudo isso você pode levar para a discussão dos seus repertórios. Então você vai preenchendo o seu caderno para você ir organizando essas informações que você já tem, tá bom? E aí depois vocês vão observar, nossa, caramba, para falar sobre economia eu tenho 30 repertórios, mas para falar sobre segurança pública eu só tenho um. O que eu faço? Você vai, naquele momento que você está se dedicando a estudar a redação,
você vai parar um pouquinho para pesquisar melhor sobre segurança pública. Você vai encontrar documentários, vai encontrar músicas, vai encontrar filmes, e aí eles vão começar a fazer parte do seu repertório. É uma pesquisa ativa. Eu não vou te dar uma frase que fale sobre segurança pública. É você quem vai buscar um produto, é você quem vai buscar um material que trate sobre isso, e é você quem vai ler criticamente esse material, para que você imprima a sua opinião sobre aquilo que foi apresentado para você. É ativo, não é passivo. Eu não estou te dando nada de graça aqui. Eu estou te ensinando a construir o seu próprio conhecimento. E vocês vão precisar muito dessa noção na universidade, que eu sei que é o que vocês estão em busca, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Me acompanhem também lá no Instagram, @JulianaMoreira2020. Lá a nossa interação é bem mais rápida. E não deixem de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês e deixarem o like aqui pra mim, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.